Eu sou Thiago Alves, tenho 28 anos e acabei de ser chamado de aproveitador que não consegue sobreviver sozinho pela minha própria mãe, bem na frente de 50 convidados na festa de aniversário dela. Meu padrasto acrescentou: "Não precisamos do seu presentinho barato. Pegue isso e dê-o fora." Eu não chorei. Eu não gritei. Apenas sorri, abri a caixa e disse a eles o que havia dentro. Desde aquela noite, meu telefone não para de tocar. Mas aprendi algo importante. Nem toda chamada merece ser atendida. Antes de contar a história toda, se você acha que vale a pena ouvir, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se você realmente quiser. E se não se importar, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Para entender por que eu estava lá com aquela caixa, preciso levá-los de volta 12 anos, para o dia em que tudo desmoronou. Eu tinha 16 anos quando recebi a ligação que mudou tudo. Meu pai, Daniel Alves, era engenheiro civil. Não éramos ricos de forma alguma, mas ele era o tipo de homem que fazia horas extras só para levar a família em uma viagem de fim de semana para a praia no Guarujá. O tipo de homem que se lembrava de cada peça da escola, cada reunião de pais e mestres, cada pequeno momento que a maioria dos pais esquece. Naquela manhã de terça-feira, ele beijou minha testa antes de sair para uma viagem de negócios no interior. "Quando eu voltar, vamos visitar aquele campus universitário que você está de olho", disse ele. "Comece a pensar no seu futuro, filhão." Ele nunca voltou. Um caminhoneiro dormiu ao volante na estrada. Disseram-nos que foi instantâneo, que ele não sofreu, como se isso fosse tornar as coisas mais fáceis. No funeral, observei minha mãe, Lúcia, aceitar as condolências com uma elegância ensaiada. Achei que sofreríamos juntos. Pensei errado. Em 2 semanas, ela empacotou todos os pertences do papai em caixas de papelão. Seus livros, suas ferramentas, até o relógio que o pai dele lhe dera. Ela não perguntou se eu queria ficar com alguma coisa. Nem uma única coisa. Descobri o porquê quando a ouvi ao telefone uma noite, com a voz baixa, mas inconfundivelmente animada. "O dinheiro do seguro saiu", disse ela. "Posso finalmente recomeçar." Recomeçar. Como se os últimos 16 anos tivessem sido um rascunho ruim que ela estava pronta para amassar e jogar fora. O que eu não sabia na época, o que levei anos para juntar as peças, foi que minha mãe já havia conhecido outra pessoa, um homem chamado Ricardo Torres. E pelo que descobri mais tarde, o relacionamento deles havia começado pelo menos 6 meses antes do acidente do meu pai. Meu pai nem havia esfriado no túmulo, e minha mãe já planejava sua fuga. 18 meses após o funeral do papai, me vi em uma casa desconhecida em um condomínio de luxo em Alphaville, carregando uma única mala para o menor quarto, um depósito convertido com uma janela minúscula. Minha mãe havia se casado com Ricardo Torres em uma cerimônia no cartório para a qual não fui convidado. "Foi apenas uma formalidade", explicou ela depois. "Nada que valesse a pena fazer alarde." A casa era de Ricardo, uma mansão colonial de 4 quartos com gramado impecável e garagem para 2 carros. Seu filho Diego, com 20 anos na época, ficou com a suíte master de hóspedes com banheiro privativo. Eu fiquei com o depósito. Diego dirigia uma BMW novinha em folha, um presente de formatura do pai. Ele estava indo para uma universidade de prestígio na Europa, com todas as despesas pagas. Enquanto isso, tive que me transferir para uma nova escola pública no meu penúltimo ano, deixando para trás todos os amigos que já fiz. Quando chegaram as inscrições para a faculdade, criei coragem para perguntar à minha mãe sobre a mensalidade. "Mãe, a faculdade em que passei me ofereceu uma bolsa parcial, mas ainda preciso de cerca de R$40 mil por ano. Você poderia..." Ela não me deixou terminar. "Tiago, o dinheiro do seguro do seu pai é para reconstruir esta família. O Diego precisa de apoio para os estudos no exterior. Além disso, você tem quase 18 anos. Deveria estar aprendendo a se sustentar sozinho." Ricardo, que fingia ler seu jornal ali perto, ergueu os olhos com um sorriso fino. "Esta casa não sustenta encostados", disse ele. "Quer um diploma? Ganhe uma bolsa integral. É assim que o mundo real funciona." Encarei-os.
minha mãe concordando com as palavras do novo marido, e percebi a verdade com uma clareza devastadora. Aos olhos deles, eu não era mais família. Eu era um inconveniente que sobrou de uma vida que minha mãe queria esquecer. Mas o que eles não sabiam mudaria tudo. Na noite anterior à minha formatura do ensino médio, deitei naquele quartinho apertado e fiz as contas. Sem economias, sem apoio familiar, uma bolsa parcial que ainda deixava uma lacuna de R$40 mil a cada ano e um prazo final. Ricardo deixou claro que eu deveria estar fora de casa no dia em que completasse 18 anos. Isso seria em 3 semanas. Eu tentei de tudo. Bicos no shopping, dar aulas particulares para alunos mais novos, implorar a minha mãe por apenas uma conversa real sobre meu futuro. Todas as vezes recebi a mesma resposta: silêncio ou uma variação do discurso que eu já havia memorizado. Temos responsabilidades com esta família, Tiago. A educação do Diego é cara. Você precisa aprender a ter independência. Independência? Como se estivesse me fazendo um favor ao me abandonar. Naquela noite, olhando para o teto com manchas de infiltração, senti o peso de tudo me pressionando. Se eu desistisse agora, me tornaria exatamente o que eles já acreditavam que eu era. Um fracasso, um fardo, alguém que não conseguia vencer por conta própria. Mas como provar que estão errados quando você não tem nada? Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Olhei para a tela. Um número desconhecido com DDD 41, de Curitiba. Por um momento, quase ignorei. Provavelmente spam ou engano, mas algo me fez atender. Tiago? Uma voz de mulher, calorosa e cautelosa ao mesmo tempo. Aqui é a Patrícia, sua tia Patrícia, irmã do Daniel. Meu coração parou. Tia Patrícia. Eu não tinha notícias dela desde o funeral. Mamãe cortou todo o contato com o lado da família do papai quase imediatamente após se casar novamente. Eu sei que sua mãe não quer que conversemos, continuou Patrícia. Mas há algo importante que preciso te contar. Algo que seu pai deixou para você. Naquele fim de semana, disse a minha mãe que ficaria na casa de um colega para estudar. Em vez disso, peguei um ônibus de 6 horas para Curitiba. Tia Patrícia me encontrou na rodoviária. Ela se parecia tanto com o papai, os mesmos olhos gentis, o mesmo jeito suave de inclinar a cabeça quando ouvia. A semelhança me atingiu com tanta força que quase chorei ali mesmo na plataforma. Obrigada por vir, disse ela, me puxando para um abraço. Eu sei que não foi fácil. O apartamento dela era pequeno, mas aconchegante. Fotografias do papai quando jovem cobriam uma parede. Imagens que eu nunca tinha visto antes. Memórias que minha mãe havia apagado de nossa casa. Sentamos à mesa da cozinha e Patrícia colocou as mãos sobre as minhas. Sua mãe e eu nunca nos demos bem, admitiu ela. Mas não é por isso que estou te contando isso. Estou contando porque o Daniel me fez prometer. Ela explicou como, depois de se casar com Lúcia, meu pai começou a se preocupar silenciosamente. Não sobre amor, ele amava minha mãe apesar de tudo, mas sobre o que aconteceria comigo se algo desse errado. Seu pai não confiava na Lúcia com dinheiro, disse Patrícia cuidadosamente. Ele via como ela gastava, como ela priorizava as coisas. Ele tinha medo de que, se algo acontecesse com ele, você ficasse sem nada. Então, ele se planejou. Pisquei. Planejou? Como? Patrícia levantou-se e foi até um armário no corredor. Quando voltou, carregava uma pequena caixa de madeira com dobradiças de latão. Seu pai me deu isso há 5 anos, disse ela. Ele me fez prometer mantê-la segura e dá-la a você apenas quando realmente precisasse. Ela colocou a caixa na mesa entre nós. Acho, querido, que essa hora é agora. Minhas mãos tremiam quando abri a caixa de madeira. Dentro, repousando sobre um veludo desbotado, estava uma caderneta de poupança. O nome impresso na frente era o meu, Tiago Mário Alves. Seu pai abriu isso quando você tinha 3 anos, explicou Patrícia. Todo mês, não importava o quão apertadas as coisas estivessem, ele colocava algo lá. 100, R$200, às vezes mais se ele fizesse hora extra. Abri a caderneta na última anotação.
250 mil reais. O quarto ficou turvo. Eu não conseguia respirar. Ele nunca contou à sua mãe, continuou Patrícia. Ele tinha medo de que ela encontrasse um motivo para gastar. Então manteve em seu nome, separado das contas conjuntas, e me deu a documentação para guardar. Embaixo da caderneta havia um envelope amarelado pelo tempo. Reconheci a letra do meu pai imediatamente, a mesma caligrafia que assinava meus cartões de aniversário, meus boletins, cada autorização para passeios da escola. Abri com os dedos trêmulos. Meu querido Tiago, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que não estou mais aí para protegê-lo. Mas preciso que saiba que nunca parei de tentar. Li através das lágrimas. Sei que sua mãe tem seus defeitos. Sei que ela nem sempre coloca você em primeiro lugar. Isso não é culpa sua, filho. Nunca foi culpa sua. Esse dinheiro é seu. Use-o para construir a vida que você merece. Não deixe ninguém dizer que você não é bom o suficiente. Sei desde o dia em que você nasceu que faria coisas extraordinárias. A carta terminava com 3 palavras. Eu acredito em você. Pela primeira vez desde o funeral, me permiti chorar. Chorar de verdade. Patrícia ficou com a carta original. Quando você precisar de provas, disse ela, estarei aqui. Eu não entendi o que ela quis dizer na época, mas entenderia. Voltei para Alphaville com um segredo queimando no peito. Minha mãe estava esperando quando entrei pela porta, braços cruzados, expressão fria. Onde você estava realmente? Eu liguei para o grupo de estudos. Não minta para mim, Tiago. A senhora Pereira ligou procurando pelo filho. Disse que não havia grupo de estudos neste fim de semana. Coloquei minha mochila no chão, olhei-a nos olhos. Fui ver a tia Patrícia. A cor sumiu do rosto dela. Por um momento algo piscou ali. Medo, talvez, ou culpa. Então endureceu em raiva. Eu te disse que não falamos mais com aquele lado da família. Você me disse, você não me perguntou. Esta é a minha casa, minhas regras. Na verdade, disse eu calmamente, é a casa do Ricardo. O silêncio se estendeu entre nós como um arame prestes a arrebentar. Ricardo apareceu na porta, atraído por nossas vozes. O que está acontecendo aqui? Ele foi para Curitiba, disse minha mãe, ver a irmã do Daniel. O lábio de Ricardo se curvou. Aquela que não conseguia guardar suas opiniões para si mesma no casamento para o qual não foi convidada? Ele se aproximou. Escute aqui. Você está vivendo sob o meu teto. Você segue as minhas regras. E minha regra é que não nos associamos com pessoas que desrespeitam esta família. Eles são minha família, eu disse. A família do meu pai. Seu pai está morto. As palavras bateram como um tapa. Minha mãe não disse nada. Não fez nada. Ricardo sorriu. Depois da formatura você está fora. Sem negociações. Sem segundas chances. Comece a descobrir para onde vai. Sustentei seu olhar. Não vacilei. Não se preocupe, eu disse. Eu já tenho. Passei por eles em direção ao meu quartinho e fechei a porta. 3 semanas. Era tudo que eu tinha que aguentar. E então estaria livre. O dia da formatura chegou com um sol perfeito de junho e um assento vazio onde minha família deveria estar. Atravessei o palco sozinho, aceitei meu diploma sozinho, sorri para o fotógrafo que perguntou se alguém queria tirar fotos comigo, depois balancei a cabeça e continuei andando. Minha mãe e Ricardo tinham outras prioridades. Diego precisava de um carro novo para seu primeiro ano na Europa. Algo esportivo, algo que causasse a impressão certa. Eles passaram a manhã na concessionária. Eu passei a manhã fazendo as malas. 2 malas. Era tudo que eu possuía. Tudo que acumulei em 18 anos cabia em 2 malas de rodinhas com espaço de sobra. Antes de sair, dei uma última olhada no depósito que tinha sido meu quarto. O teto manchado, a janela minúscula que nunca deixava entrar luz suficiente, as paredes nuas que nunca me deixaram decorar. Deixei um bilhete no balcão da cozinha. Obrigado por me ensinarem exatamente com quem posso contar.
Então chamei um táxi, fui para a rodoviária e comprei uma passagem só de ida para São Paulo. Tia Patrícia já havia arranjado uma kitnet pequena, perto do campus onde eu começaria no outono. O aluguel era acessível, o bairro era seguro e pela primeira vez em 2 anos eu tinha uma porta que podia trancar sem pedir permissão. Sentei no colchão nu naquela primeira noite, observando as luzes da cidade piscarem pela janela, sentindo algo que não sentia há tanto tempo que quase não reconheci. Liberdade. Liberdade aterrorizante e revigorante. Eu não sabia na época que não falaria com minha mãe por quase uma década. Eu não sabia que a próxima vez que a visse, estaria segurando um presente que valia mais do que qualquer coisa que ela já tivesse me dado. Tudo que eu sabia era que eu tinha sobrevivido. E agora eu iria construir. 10 anos é muito tempo para ficar em silêncio. No primeiro ano, trabalhei como garçom em uma cafeteria perto do campus, trabalhando 30 horas por semana entre as aulas. Algumas noites, sobrevivi com salgados amanhecidos de graça e café preto. Eu dormia 5 horas se tivesse sorte. Nunca perdi uma única tarefa. No segundo ano, consegui um estágio em um pequeno escritório de design de interiores no centro. O pagamento era nada, mal dava para o metrô, mas aprendi mais em 6 meses do que a maioria das pessoas aprende em 6 anos. Minha chefe notou meu olho para detalhes. Ela começou a me dar projetos reais. No terceiro ano, a notícia se espalhou. Clientes começaram a me solicitar especificamente. Comecei a fazer freelas por fora, transformando apartamentos minúsculos em espaços onde as pessoas realmente queriam viver. Meu portfólio cresceu, assim como minhas economias. No último ano, me formei como o melhor aluno da turma. 3 escritórios me ofereceram posições. Aceitei aquele que prometia mais espaço para crescer. Aos 25 anos, fui promovido a designer líder em um escritório de prestígio nos Jardins. Meus projetos foram destaque em revistas do setor. Clientes com orçamentos de 7 dígitos pediam por mim pelo nome. Aos 27, abri meu próprio estúdio, Thiago Alves Interiores. Uma equipe pequena, uma reputação crescente e uma lista de clientes que incluía alguns dos endereços mais influentes da cidade. Durante tudo isso, mantive meu sucesso privado, sem redes sociais abertas, sem entrevistas públicas, sem chance de certas pessoas descobrirem o que me tornei. Tia Patrícia era a única que sabia de tudo. Ela se tornou minha família em todos os sentidos que importavam. E então havia a Marina. Eu a conheci em um evento de networking de arquitetura, quando tinha 26 anos. Ela era gentil, paciente. Ela nunca me pressionou a confrontar meu passado antes que eu estivesse pronto. Minha mãe nunca ligou, nenhuma vez em 10 anos. Eu estava prestes a descobrir o porquê. O convite chegou numa quinta-feira no final de setembro. Quase joguei fora, pensando que fosse propaganda. Um daqueles pedidos de gala de caridade que encontravam um caminho para qualquer um com um CEP nobre de São Paulo. Mas o endereço do remetente me fez parar. Residência Torres, Condomínio Cedro, Santana de Parnaíba. Dentro havia um cartão grosso de cor creme com letras prateadas em relevo. Você está cordialmente convidado a celebrar o 15º aniversário de casamento de Lúcia e Ricardo Torres. 15 anos. Minha mãe estava casada com aquele homem há 15 anos, e esta era a primeira vez que ela entrava em contato. Liguei para a tia Patrícia naquela noite. Recebi algo estranho pelo correio hoje. Quando contei a ela, ela ficou quieta por um longo momento. Ouvi coisas, disse Patrícia com cuidado. Por meio de velhos amigos do bairro, os negócios do Ricardo não andam bem. Algo sobre uma expansão fracassada. Eles tiveram que fazer cortes. Então, eles estão lutando o suficiente para que as pessoas percebam. Sua mãe tem sido menos generosa com suas aparições beneficentes ultimamente. A associação do clube de campo está aparentemente em questão. Encarei o convite no balcão da minha cozinha. Você acha que é por isso que eles me querem lá? Acho que sua mãe nunca fez nada sem um motivo. Ela estava certa. Lúcia Alves, Lúcia Torres agora, operava com base no cálculo. Se ela estava estendendo um ramo de oliveira após uma década de silêncio, não era porque sentia minha falta. Era porque ela queria algo. O que você vai fazer? Patrícia perguntou.
Peguei o convite novamente. Passei o polegar sobre as letras em relevo. Eu vou. Tem certeza? Não por ela, por mim. Preciso encerrar este capítulo. Patrícia fez uma pausa. Se precisar de reforço, ainda tenho a carta do seu pai. Eu não tinha esquecido. Eu nunca esqueceria. Nas semanas que antecederam a festa, me vi fazendo algo que não esperava. Comprei um presente. Marina me observou embrulhá-lo na nossa mesa de jantar. Uma caixa elegante coberta com papel de seda azul marinho, finalizada com uma fita prateada. A expressão dela oscilava entre confusão e preocupação. Você vai mesmo levar algo para eles? Eu sei como parece. Me ajude a entender então. Essas pessoas te trataram como lixo, te expulsaram. 10 anos de nada e agora você está comprando um presente para eles? Alisei a fita com cuidado, alinhando o laço. Não é sobre eles, é sobre quem eu quero ser. Dentro da caixa havia uma única chave e uma almofada de veludo. Embaixo dela, a escritura de um imóvel. Um apartamento de 2 quartos em um bairro tranquilo na Vila Mariana, em São Paulo. Nada ostentoso, mas sólido, seguro. O tipo de lugar onde alguém poderia recomeçar. 2.500.000 reais. Dinheiro que eu mesmo ganhei, real por real, noite após noite. Eu queria dar a ela uma chance, expliquei. Uma chance real. Se ela mudou, se há alguma parte dela que se arrepende do que aconteceu, este pode ser um novo começo. Marina pegou minha mão. E se ela não tiver mudado? Então, pelo menos saberei que tentei. Ela não discutiu. Essa era uma das coisas que eu amava nela. Na noite anterior à festa, coloquei algo no meu bolso interno do paletó. Uma cópia da carta do meu pai, junto com documentos mostrando o histórico da conta poupança. Prova de que tudo que eu tinha, construí sobre a fundação que ele me deu. Não roubado, não emprestado. Meu. Eu esperava não precisar deles, mas aprendi há muito tempo que esperança e preparação não são a mesma coisa. O que eu não sabia era que estava caminhando para algo muito pior do que imaginava. Deixe-me fazer uma pausa aqui por um segundo. Estou genuinamente curioso. Se você estivesse no meu lugar, teria ido a essa festa? Deixe um sim nos comentários se você os enfrentasse de frente, ou não se achasse que deveria ter ficado longe. E se você está gostando dessa história até agora, aperte o botão de curtir para eu saber que devo continuar. Certo, voltando àquela noite. O clube de campo parecia exatamente como eu me lembrava das fotos que minha mãe costumava postar antes de parar de postar qualquer coisa. Lustres de cristal pendurados em tetos abobadados, mesas vestidas com linho branco, um quarteto de cordas tocando suavemente no canto. Cerca de 50 convidados circulando com taças de champanhe, suas risadas ecoando no chão de mármore. Entrei sozinho, cabeças se viraram, sussurros seguiram. Aquele é o filho da Lúcia? Aquele que desapareceu? Ouvi dizer que ele está passando dificuldades, vivendo de favor em algum lugar do centro. Mantive minha expressão neutra. Meu terno preto era simples, mas caro. O tipo de elegância discreta que as pessoas com dinheiro de verdade reconhecem. Meu cabelo estava penteado para trás. Nas mãos carregava a caixa azul marinho. Avistei minha mãe do outro lado da sala antes que ela me visse. Lúcia Torres estava no centro de um grupo de mulheres, gesticulando animadamente, suas joias de bodas de prata captando a luz. Ela envelheceu bem, ou de forma cara. Seu sorriso era brilhante e praticado, o sorriso de alguém que passou anos aperfeiçoando sua performance pública. Então seus olhos me encontraram. O sorriso congelou apenas por um segundo, um lampejo de algo. Surpresa, cálculo, aborrecimento. Antes que a máscara deslizasse de volta para o lugar, ela não veio me cumprimentar, não acenou. Apenas me deu um leve aceno de cabeça, do jeito que você pode reconhecer o garçom. Tiago, me virei. Diego estava atrás de mim, champanhe na mão, sorrindo com escárnio como se fôssemos velhos amigos. Então, o filho pródigo retorna? Ele me olhou de cima a baixo. Vem implorar por migalhas? Encarei seu olhar uniformemente. Fui convidado. Claro que foi, ele deu um passo mais perto. Um conselho, não se envergonhe. Ninguém aqui se importa com você.
Sorri levemente. Então ninguém deve se importar se eu ficar. Diego não havia mudado. 32 anos e ainda vivendo às custas do dinheiro do pai. O que restava dele, de qualquer maneira. Eu tinha feito minha pesquisa. O diploma na Europa não levou a nada. Ele pulou entre empregos de consultoria, cada um mais vago que o anterior, antes de voltar para casa para trabalhar para Ricardo em algum cargo de gerência inventado. Deixe-me adivinhar, disse ele, girando seu champanhe. Você está aqui pedindo esmola? Estou aqui porque recebi um convite. Certo, ele riu. Minha madrasta sentiu pena de você. Disse que você provavelmente apareceria com roupas de brechó, mas deveríamos ser graciosos de qualquer maneira. Senti a queimação familiar da raiva, mas tive 10 anos para aprender a mantê-la contida. É isso que ela contou a todos, entre outras coisas? Diego se inclinou conspiratoriamente. Que você não conseguia manter um emprego, que culpava todos os outros pelos seus problemas, que você é basicamente um sem-teto. Então, essa era a narrativa. Minha mãe passou uma década me pintando como um conto de advertência, o filho ingrato que não conseguia sobreviver sozinho. Interessante, eu disse calmamente. O que é interessante? Que ela fale de mim, já que não me liga há 10 anos. O sorriso de Diego vacilou um pouco. Tanto faz. Apenas não cause uma cena. Ele acenou com a cabeça para o presente em minhas mãos. E não espere que ninguém fique impressionado com o que quer que seja isso. Todos nós sabemos que você não pode pagar nada decente. Pensei em contar a ele. Pensei em ver o rosto dele mudar quando percebesse exatamente quem eu havia me tornado. Mas ainda não assim. Com licença, eu disse. Devo ir parabenizar o casal feliz. Passei por ele em direção à mesa principal, onde minha mãe estava sentada como uma rainha, examinando sua corte. A caixa parecia mais pesada a cada passo. A mesa ficou em silêncio quando me aproximei. Ricardo estava sentado à direita da minha mãe, bebericando um uísque. Seu rosto endurecera com o passar dos anos. Linhas mais profundas, um vinco permanente entre as sobrancelhas. O olhar que ele me deu foi o mesmo que usou no dia em que me mandou sair. Parei na frente deles e coloquei a caixa na mesa. Feliz aniversário, mãe. Minha mãe olhou para o presente como se ele pudesse mordê-la. Então ela se virou para as mulheres ao lado dela, um grupo de frequentadoras assíduas do clube em pérolas e vestidos de grife, e riu. Oh, olhem! Meu filho decidiu aparecer afinal. As mulheres trocaram olhares, sorrisos educados que não chegavam aos olhos. É uma caixa adorável, uma delas ofereceu. Minha mãe não tocou nela. Tenho certeza que é muito atencioso. Ela enfatizou a palavra como se fosse uma piada. O Tiago nunca foi muito bom com presentes ou dinheiro, ou planejamento, na verdade. Ricardo bufou. Lembra do Natal em que ele nos deu aqueles porta-retratos feitos à mão? Risadas ondularam pela mesa. O que tem dentro? Outra mulher perguntou. Minha mãe deu de ombros elaboradamente, empurrando a caixa para o lado. Provavelmente algo de uma liquidação. É tudo que ele pode pagar hoje em dia. A voz dela estava mais alta agora, performando. Este é meu filho, pessoal. Aquele de quem eu falei. Ela gesticulou para mim como se eu fosse uma exposição. Não liga há anos. Não conseguiu terminar a faculdade direito. E agora aparece aqui com... Ela acenou com desdém para a caixa. Mãe, não me trate como... Os olhos dela endureceram. Eu sei por que você está aqui. Você ouviu que estávamos indo bem e veio procurar uma esmola. O mesmo de sempre. A sala ficou quieta. Dezenas de olhos assistindo. Você é um aproveitador, Tiago. Você sempre foi. Ricardo levantou-se, sua cadeira raspando ruidosamente no chão. Ele agarrou a caixa e a empurrou em minha direção com força suficiente para que eu tivesse que segurá-la contra o peito. Não precisamos do seu presentinho barato. Sua voz ecoou pela sala. Pegue isso e dê-o fora. E minha mãe assentiu com aprovação. Ele está certo. Você está passando vergonha. O silêncio era absoluto. Até o quarteto de cordas parou de tocar. 50 pares de olhos queimavam em mim. Alguns com pena, alguns curiosos,
alguns simplesmente entretidos pelo espetáculo. Eu podia sentir meu batimento cardíaco nas têmporas, o peso de cada julgamento, cada suposição, cada mentira que minha mãe contara sobre mim pressionando. Uma mulher mais velha perto do fundo balançou a cabeça levemente. Um garçom congelou no meio do passo, garrafa de champanhe na mão. Alguém sussurrou algo que soou como coitado. Por um momento, vi meu eu de 16 anos parado naquele corredor, sendo informado de que não havia dinheiro para sua educação. Vi meu eu de 18 anos carregando 2 malas porta fora. Vi cada versão de mim a quem disseram que não era o suficiente, que nunca seria o suficiente. Então senti outra coisa surgir, algo que vinha se construindo há 12 anos. Calmo, olhei para minha mãe, para Ricardo, para a multidão de estranhos que achavam que conheciam minha história. E eu ri. Não amargo, não zombeteiro. Uma risada suave e genuína de alívio. Qual é a graça? Minha mãe retrucou. Nada. Segurei a caixa com firmeza. Só estou pensando em como vocês não têm ideia do que acabaram de recusar. Como é? Comecei a desamarrar a fita prateada. Vocês queriam saber o que tem dentro? Tudo bem. Levantei a tampa. Deixe-me mostrar a todos. A sala se inclinou coletivamente. Até o escárnio de Ricardo vacilou com a incerteza. O que aconteceu a seguir? Ninguém naquela sala jamais esqueceria. Coloquei a caixa aberta na mesa onde todos pudessem ver. Dentro, descansando em uma almofada de veludo azul marinho, estava uma única chave prateada. Embaixo dela, dobrada precisamente, jazia uma folha de documentos com aparência oficial. Levantei a chave primeiro, deixando-a captar a luz. Isso, disse eu com a voz firme, é a chave de um apartamento de 2 quartos em São Paulo. Prédio com portaria 24 horas na Vila Mariana. Boas escolas por perto. Murmúrios ondularam pela multidão. Desdobrei os documentos, segurei-os. Esta é a escritura, totalmente quitada, sem financiamento. Fiz uma pausa. Avaliada em aproximadamente 2,5 milhões de reais. A boca da minha mãe abriu, fechou, abriu novamente. Eu ia dar para você. Olhei diretamente para ela. Um lugar para onde você poderia ir se precisasse de um recomeço. Um presente do seu filho. A mulher ao lado da minha mãe, alguém que eu não reconhecia, engasgou audivelmente. Você? Onde conseguiu dinheiro assim? A voz de Lúcia havia perdido sua qualidade de performance. Agora era apenas crua. Eu ganhei. Fazendo o quê? Dirigindo meu próprio negócio, Thiago Alves Interiores. Somos especializados em design residencial de alto padrão. Deixei aquilo assentar. Vocês podem ter visto nosso trabalho em destaque na Casa Vogue na primavera passada. Os sussurros ficaram mais altos. Um homem perto do bar puxou o telefone, digitando rapidamente. Isso é impossível. Diego deixou escapar de algum lugar atrás de mim. Você está mentindo. Jogue no Google. O rosto de Ricardo ficou de um tom alarmante de vermelho. Minha mãe parecia ter levado um tapa. Mãe, você disse a todos que eu estava passando dificuldades, continuei. Que eu não conseguia manter um emprego, que eu era praticamente um sem-teto. Gesticulei para a caixa. Isso parece que estou passando dificuldades? Ninguém respondeu. A primeira rachadura apareceu na história cuidadosamente construída da minha mãe, e eu ainda não tinha terminado. O silêncio se estendeu até que uma mulher mais velha deu um passo à frente, de cabelos prateados, elegante, com olhos aguçados que não perdiam nada. Eu a reconheci das fotos do funeral que guardei. Dona Helena, uma das amigas mais antigas do meu pai. Lúcia. Sua voz era fria e precisa. Você me disse que seu filho estava desempregado, vivendo da generosidade de estranhos, que ele se recusava a atender suas ligações. Minha mãe abriu a boca, mas nada saiu. Dona Helena, acenei respeitosamente para ela. É bom vê-la novamente, Tiago querido. A expressão de Helena suavizou ligeiramente. Fico feliz em ver que você está bem, apesar do que fui levada a acreditar.
Um murmúrio correu pelos convidados. Mais telefones surgiram. Eu podia ver as pessoas pesquisando, lendo, mostrando telas umas às outras. Ele é realmente um designer, alguém sussurrou. Tem um site inteiro. Voltei-me para minha mãe. Você nunca me ligou, mãe, nem uma vez em 10 anos. Então onde você conseguiu suas informações sobre minha vida? Silêncio. Você não conseguiu, respondi por ela. Você inventou. Você contou às pessoas qualquer história que a fizesse parecer a vítima. Eu estava protegendo a reputação da nossa família mentindo sobre seu filho? Helena cruzou os braços. Lúcia, isso é verdade? Você tem inventado histórias sobre seu próprio filho? Ricardo agarrou o braço da minha mãe. Não responda isso. Por que não? Mantive minha voz uniforme. O que mais ela tem a esconder? A sala estava assistindo agora, como espectadores em um julgamento. Eu podia ver a mudança acontecendo, a dúvida se espalhando como rachaduras no gelo. Já que estamos sendo honestos, continuei, vamos falar sobre o que realmente aconteceu depois que meu pai morreu? Sobre o dinheiro do seguro, sobre para onde ele realmente foi. Minha mãe ficou pálida. Tiago, não... Não o quê? Diga a verdade. Coloquei a mão no bolso interno do paletó. Puxei um pedaço de papel dobrado, amarelado nas bordas, vincado por anos de manuseio cuidadoso. Esta é uma carta, disse eu, escrita pelo meu pai, Daniel Alves, antes de morrer. A mão de Helena foi ao coração. Seu pai escreveu uma carta para você? Escreveu. Desdobrei-a lentamente. E acho que todos aqui deveriam ouvir uma parte dela. Minha mãe avançou. Me dê isso. Ricardo assegurou, seu próprio rosto cinzento. Comecei a ler. Meu querido Tiago, se você está lendo isso, significa que não estou mais aí para protegê-lo. Minha voz permaneceu firme apesar do tremor em meu peito. Sei que sua mãe tem seus defeitos. Sei que ela nem sempre coloca você em primeiro lugar. Isso não é culpa sua, filho. Nunca foi culpa sua. Uma mulher perto da frente enxugou os olhos. Separei dinheiro para você, separado de qualquer coisa que sua mãe possa acessar. Use-o para construir a vida que você merece. Não deixe ninguém dizer que você não é bom o suficiente. Abaixei a carta. Meu pai sabia. Olhei para minha mãe. Ele sabia que se algo acontecesse com ele, você não cuidaria de mim. Então, ele fez outros arranjos. O Daniel escreveu isso? A voz de Helena estava pouco acima de um sussurro. Lúcia, você me disse que ele não deixou nada para o Tiago, que o seguro mal cobriu o funeral. Minha mãe não disse nada. O pagamento do seguro foi de mais de R$1 milhão, disse eu calmamente. Nunca vi um centavo disso. Foi para esta casa, para a educação do Diego, um carro novo, uma associação no clube. O murmúrio da multidão havia se tornado um rugido baixo. Ricardo puxou minha mãe para perto, sussurrando urgentemente. Ela parecia uma mulher vendo seu mundo cuidadosamente construído desmoronar. Pela primeira vez em 12 anos, ela não tinha script. Preciso fazer uma pausa aqui por apenas um momento. Você consegue adivinhar como minha mãe reagiu a tudo isso? Deixe sua previsão nos comentários. Adoraria ver se alguém acerta. E se esta história está tocando você, aperte o botão de curtir. Isso realmente ajuda mais pessoas a encontrarem esses vídeos, especialmente aquelas que podem precisar ouvir isso. Agora, aqui está o que aconteceu a seguir. Minha mãe se recuperou mais rápido do que eu esperava. Lágrimas brotaram em seus olhos. As mesmas lágrimas que eu tinha visto convocar inúmeras vezes antes, quando precisava de simpatia. Tiago, querido... A voz dela falhou perfeitamente. Sinto muito, eu não sabia. Não percebi o quanto tinha machucado você. Ela estendeu a mão para a caixa. Deixe-me consertar as coisas. Podemos recomeçar. Eu sou sua mãe. Puxei a caixa de volta antes que os dedos dela pudessem tocá-la. Não. A palavra pairou no ar. O que você quer dizer com não? As lágrimas secaram instantaneamente, substituídas por algo mais afiado.
Trouxe este presente para alguém que o merecesse. Alguém que pudesse realmente querer um relacionamento verdadeiro. Fechei a tampa com um clique suave. Você não é essa pessoa. Você não pode fazer isso comigo. A voz dela subiu. Não na frente de todos. Você fez primeiro. A sala ficou mortalmente silenciosa. 5 minutos atrás, você me chamou de encostado na frente de cada pessoa aqui. Eu disse que você disse a eles que eu não valia nada, que não conseguia sobreviver sozinho. Você tem dito isso a eles por 10 anos. Isso foi diferente. Como? Coloquei a caixa debaixo do braço. Você me humilhou publicamente. Você mentiu sobre mim publicamente. E agora você quer o que eu tenho. Não é assim que a família funciona. Helena se aproximou, observando a troca com uma mistura de fascínio e algo como respeito. Se estou sendo honesto, continuei, vim aqui esperando que você tivesse mudado, esperando que houvesse alguma versão de você que realmente quisesse um filho, não um alvo. A máscara da minha mãe caiu inteiramente. Pura fúria ardia por baixo. Seu ingrato. Sou grato, eu a cortei. Grato por ter aprendido cedo exatamente quem você é. Virei-me para a porta. Este apartamento vai para alguém que realmente me ama. Ricardo bloqueou meu caminho antes que eu chegasse à saída. Agora espere aí. Sua voz mudou para algo quase amigável, o tom de um vendedor sentindo um negócio escorregar. Não vamos ser precipitados. Somos família. Famílias têm desentendimentos. Não somos família. Você deixou isso claro há 17 anos. Coisas foram ditas no calor do momento. Você me diz que sua casa não sustenta encostados. Encarei seu olhar sem vacilar. Então, saí e construí a minha. Por que você está reclamando agora? Diego apareceu no ombro de seu pai. Olha, eu sei que nem sempre... Ele parou, procurando palavras que nunca precisou antes. Mas isso é loucura. Você não pode simplesmente sair com um apartamento de milhões de reais. Posso fazer o que eu quiser com meu dinheiro. É só que... Diego riu nervosamente. Qual é? Somos praticamente irmãos. Somos estranhos que dividiram uma casa por 2 anos. E nessa casa você tinha tudo. Eu tinha um depósito. Ricardo tentou novamente. E se conversássemos sobre isso como adultos, talvez haja um acordo. Não estou interessado em acordos. Passei por eles. Minha mãe havia se levantado da cadeira, a maquiagem manchada onde as lágrimas escorreram. Lágrimas reais agora, talvez. Ou apenas uma performance melhor. Tiago, a voz dela falhou. Tiago, por favor, eu cometi erros, eu sei disso. Apenas me dê uma chance. Parei na porta, virei-me uma última vez. Você teve chances, mãe. 17 anos de chances. Você escolheu a si mesma todas as vezes. Olhei para a sala cheia de testemunhas, seus rostos chocados, suas conversas sussurradas, seus telefones ainda apertados em mãos manicuradas. Quando você estiver pronta para um relacionamento real, baseado no respeito, não no que pode conseguir de mim, você tem meu número. Saí para a noite fria de outubro. A porta se fechou atrás de mim como um ponto final. Marina estava esperando quando cheguei em casa. Ela não fez perguntas a princípio, apenas envolveu os braços em volta de mim e me segurou enquanto a adrenalina drenava lentamente. Como você se sente? Pensei sobre isso. Realmente considerei a pergunta. Livre? Ela sorriu. Boa resposta. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo de eu ter tirado o paletó. Então não parou. 47 chamadas perdidas da minha mãe. 12 do Ricardo. 8 do Diego. Números que eu não reconhecia. Provavelmente convidados da festa que conseguiram meu contato de alguma forma. Mensagens de texto inundaram uma após a outra. Tiago, por favor, me ligue de volta. Precisamos conversar. Sinto muito. Não quis dizer nada daquilo. Você não pode fazer isso com sua própria mãe. Me ligue, por favor.
Marina observou a tela acender repetidamente. Vai atender algum desses? Hoje não. Silenciei o telefone e o coloquei virado para baixo no balcão. Talvez nunca. Pedimos comida e comemos no sofá, enquanto a cidade brilhava fora de nossas janelas. Meu telefone acendia periodicamente na minha visão periférica, um pulso persistente de desespero que não me sentia mais obrigado a reconhecer. O que acontece agora? Marina perguntou. Eu não sei. Encostei-me nela, finalmente me permitindo sentir o quão exausto eu estava. Eu dei a verdade a eles. O que farão com isso é problema deles. E o apartamento? Sorri. Tem alguém em mente. Pela primeira vez em 12 anos, o peso que eu carregava, a consciência constante e dolorosa de ser indesejado pelas pessoas que deveriam me amar mais, parecia mais leve. Talvez nunca desaparecesse completamente. Mas esta noite, assistindo às luzes da cidade com alguém que me escolheu livremente, era o suficiente. Mais do que o suficiente. As consequências chegaram em pedaços na semana seguinte. Tia Patrícia ligou primeiro, mal contendo sua satisfação. Você nunca vai adivinhar o que eu vi. Dona Helena, descobriu-se, tinha um círculo social bastante grande. Na manhã de segunda-feira, a história da festa de aniversário havia se espalhado por todos os grupos de mulheres, comitês de caridade e salões de jantar de clubes de campo num raio de 80 quilômetros. Lúcia tentou fazer controle de danos. Patrícia relatou. Disse a todos que você tinha entendido mal, que a carta não era real, que você sempre foi difícil. Alguém acreditou nela? Não depois que 3 convidados diferentes confirmaram que tinham pesquisado sua empresa no Google durante a festa. A voz de Patrícia carregava uma nota de satisfação sombria. Seu site teve 1.500 visitantes só naquela noite. As consequências comerciais vieram em seguida. Ricardo, soube eu, estava no meio da negociação de um grande contrato com um fornecedor regional. O CEO do fornecedor era amigo íntimo de Dona Helena. Depois de ouvir o que aconteceu na festa, eles solicitaram tempo adicional para revisar os termos. O tempo adicional se estendeu por semanas. O negócio acabou saindo, mas em termos significativamente menos favoráveis. A mãe de Diego, primeira esposa de Ricardo, aparentemente ficou sabendo do drama por sua própria rede social. Ela ligou para Diego para expressar sua profunda decepção em como ele tratou seu meio-irmão e cortou seu cheque de mesada pela metade. Nada disso me trouxe alegria. Não verifiquei as redes sociais da minha mãe em busca de sinais de sofrimento, nem contei as maneiras como o karma havia equilibrado a balança. Mas havia algo silenciosamente satisfatório em saber que a verdade estava finalmente lá fora. Por anos, minha mãe controlou a narrativa. Agora, a narrativa havia se corrigido. Patrícia perguntou se eu me arrependia de algo. Não, eu disse. Só queria ter feito isso antes. Ela riu. Seu pai estaria orgulhoso. Eu esperava que sim. 2 semanas depois da festa, atendi a ligação da minha mãe apenas uma vez para encerrar o assunto. Tiago. A voz dela estava rouca, despida de seu polimento habitual. Obrigada por atender. Quase não atendi. Uma longa pausa. Eu sei, eu entendo. Esperei. Quero que você saiba. Ela respirou fundo. Tenho pensado em tudo que você disse, sobre as escolhas que fiz. Eu sei que não fui a mãe que você precisava. Essa era a parte em que eu deveria dizer que estava tudo bem, que a perdoava, que poderíamos começar do zero. Eu não disse. Do que especificamente você se arrepende, mãe? Silêncio. Porque de onde estou, parece que você se arrepende de ter sido pega, não do que realmente fez. Isso não é... Ela parou. Começou de novo. Quando seu pai morreu, fiquei apavorada. Cresci sem nada. Minha mãe foi abandonada com 3 filhos e sem dinheiro. Jurei que nunca seria eu. Então você me abandonou em vez disso. Eu não via dessa forma. Eu sei, esse é o problema. Ouvia chorar. Choro real desta vez. O tipo feio e sem graça.
Eu só queria estar segura, sussurrou ela. Tinha tanto medo de acabar sem nada. Eu entendo o medo. Mantive minha voz gentil, mas firme. Mas estar com medo não lhe dá o direito de machucar as pessoas que dependem de você. O que posso fazer? Como conserto isso? Não sei se você pode. Respirei fundo. Mas se você quiser qualquer tipo de relacionamento comigo daqui pra frente, tem que ser real, igualitário, sem manipulação, sem histórias sobre mim para seus amigos, ok? E sem ligar para pedir dinheiro ou favores. Uma pausa mais longa. Eu entendo. Espero que sim, mãe. Realmente espero. Desliguei. Não foi perdão, mas foi um limite. 6 meses depois, doei o apartamento. Não para minha mãe, para a tia Patrícia. Ela ficou na sala vazia, lágrimas escorrendo pelo rosto, a chave apertada na mão como uma tábua de salvação. Tiago, eu não posso. Possivelmente eu... Você pode. Eu a abracei forte. Você é quem me salvou. Você manteve a promessa do papai quando ninguém mais o faria. Isso é seu. Ela passou 30 anos naquele apartamento minúsculo em Curitiba, pagando dívidas da faculdade de enfermagem, trabalhando em turnos duplos no hospital. Ela merecia um lugar com boa luz, porteiro e vizinhos que traziam biscoitos no Natal. A reportagem na Casa Vogue levou a 3 novos clientes de alto perfil. Minha equipe cresceu de 4 pessoas para 7. Marina e eu ficamos noivos em uma noite tranquila de terça-feira. Sem fanfarra, sem plateia, apenas nós dois e um anel que pertencera à avó dela. Construí uma família, não aquela em que nasci, mas a que escolhi. Patrícia, Marina, meu colega de faculdade que me deixou dormir no chão durante os anos difíceis. Minha primeira chefe que acreditou em mim antes que eu acreditasse em mim mesmo. Minha mãe ligava uma vez por mês, conversas curtas, superficiais. Ela nunca perguntou sobre o apartamento novamente. Os negócios de Ricardo se estabilizaram eventualmente. Diego conseguiu um emprego de verdade, segundo as fofocas, algo em vendas. Se algum deles realmente mudou ou apenas aprendeu a esconder melhor seu verdadeiro eu não saberia dizer. Não importava mais. Passei tantos anos esperando que minha mãe me amasse do jeito que eu precisava, que me escolhesse para provar que eu valia alguma coisa. O que finalmente entendi foi que estive fazendo a pergunta errada o tempo todo. A verdadeira questão não era se eu valia a pena ser amado, era se ela era capaz disso. Às vezes, tarde da noite, escrevo cartas que nunca enviarei. Esta é endereçada a um menino de 16 anos parado em um corredor, sendo informado de que não vale um investimento de R$40 mil. Querido Tiago, sei que você está com medo agora. Sei que está deitado naquele quartinho com o teto manchado, perguntando-se se todos estão certos sobre você. Se você é realmente tão inútil quanto eles fazem você se sentir, você não é. As pessoas que deveriam protegê-lo escolheram a si mesmas. Esse é o fracasso delas, não seu. A incapacidade delas de amar não significa que você não seja amável. Você vai sobreviver a isso. Mais do que sobreviver, você vai construir algo bonito a partir dos destroços. Não será fácil. Haverá noites em que você chorará até dormir e manhãs em que não terá certeza se consegue continuar. Continue de qualquer maneira. Um dia você estará em uma sala cheia de pessoas que acreditam no pior sobre você e dirá a verdade sem vacilar. Você sairá com a cabeça erguida e o coração intacto. E finalmente entenderá que a aprovação deles nunca foi o que você precisava. O que você precisava era de permissão para acreditar em si mesmo. O papai já te deu isso. O resto depende de você. Feche o diário e olhe pela janela para a cidade estendida abaixo de mim. O sol está nascendo sobre São Paulo, rosa e dourado e promissor. Meu pai estava certo. Eu voei alto, não por causa do dinheiro que ele me deixou, mas porque ele me ensinou como é o amor verdadeiro. Paciente, altruísta, incondicional. Essa é a herança que importa. Não reais em uma conta, mas a certeza profunda de que sou digno de ser bem amado. Aprendi isso de um homem que se foi há 12 anos, e carrego isso comigo todos os dias. Essa é a minha história.
Se você está em um relacionamento onde se sente diminuído, dispensado ou levado a acreditar que não é o suficiente, quero que saiba de uma coisa. Você tem o direito de estabelecer limites. Você tem o direito de ir embora. E você não precisa da permissão de ninguém para se amar. Se isso ressoou com você, deixe um comentário. Eu leio cada um. Inscreva-se e ative o sininho se quiser mais histórias como esta. Verifique a descrição para vídeos semelhantes. Obrigado por ficar até o fim. Vejo você na próxima.